E nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal voltou a analisar o caso do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O julgamento foi suspenso por pedido de vistas do ministro André Mendonça. Antes disso, porém, o ministro Alexandre de Moraes se posicionou contra a tese do marco temporal, mas estabeleceu novos parâmetros em seu voto que podem alterar os rumos do julgamento. Tem uma arte aí para a gente dar uma olhadinha, olha lá. O que o Alexandre de Moraes determinou? Que ruralistas cujas propriedades forem objeto de demarcação de reservas sejam indenizados. Lembrando que hoje a indenização é paga somente para benfeitorias executadas no terreno e não para o valor da terra em si, já que, por princípio, ela nunca foi do fazendeiro. Isso pode significar uma conta expressiva para a União e estados que desejem criar reservas, dificultando o processo. Raquel Landim se dedicou bastante sobre isso hoje. Bom, está começando, né, Raquel? Dá para a gente prever, é sempre difícil prever resultado de julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas dá para prever que será uma tendência esse voto do Alexandre, ou seja, você não considera o marco temporal, mas você prevê as indenizações. Caio, o ministro Alexandre buscou um caminho do meio. E hoje você tinha elogios tanto dos indígenas quanto eu conversei muito com ruralistas e eles que primeiro se surpreenderam um pouco com o voto do ministro. Nossa, mas ele votou para refutar a tese do marco temporal e depois estavam mais aliviados. A questão ela é um pouco mais complexa porque aí a conta vai cair para a União, para os estados e para os municípios. Logo assim que o ministro Alexandre coloca o seu voto, que tem, além dessa questão que você muito bem destaca da mudança, né, da exigência de indenização, ele também separa aqui uma parte onde ele diz que a União vai poder realizar compensação às comunidades indígenas e transferi-las de local, por exemplo, se a União quiser fazer um aeroporto ou uma estrada, então ele também abre essa brecha. Assim que o ministro Alexandre faz o seu posicionamento, tanto o ministro Edson Fachin quanto o ministro Luiz Roberto Barroso se posicionam frontalmente contra. Eles não acham que essa indenização é devida. E aí sim o ministro André Mendonça pede vistas para poder analisar. Inclusive estava conversando na AGU e a posição era, a gente vai precisar analisar com mais cuidado o voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, hoje, o que a gente tem de prático nesse julgamento? Você tem o relator votando contra o marco temporal, você tem o ministro Cássio Nunes Marques votando a favor e você tem o ministro Alexandre de Moraes nesse meio do caminho. Eu consigo ver facilmente, é muito difícil antecipar votos de ministro, mas o ministro Gilmar Mendes ou talvez o ministro Toffoli olhando com atenção para essa decisão, que é uma decisão que tenta alinhar os dois polos. Acho muito mais difícil, por exemplo, a ministra Rosa Weber, se tiver tempo de votar, ou a ministra Carmen Lúcia indo nesse caminho. Eu não descartaria essa decisão acabar na mão de Cristiano Zanin, que vai entrar no STF. Eu acho assim, de alguma maneira, eu acho difícil os ruralistas perderem essa. De alguma maneira, eles podem perder no Supremo, mas de alguma maneira, como eles têm maioria, ampla maioria, a bancada mais forte, mais organizada, mais estruturada, a FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, de alguma maneira, ou, pelo que eu conversei, você deve ter ouvido isso também, resgatando a PEC 215, que é uma PEC que transfere para o Legislativo o poder de demarcar terras indígenas, uma PEC que foi super polêmica já no governo Dilma, ou, de alguma outra maneira, resgatando ali uma proposta que eles têm lá no Congresso, tem essa ideia de indenização. Então é uma tese... O voto do ministro Alexandre, ele é um meio do caminho que eu diria que favorece os ruralistas, porque ele dificulta muito a demarcação de reservas indígenas, porque da onde os estados vão tirar o dinheiro, da onde a União vai tirar o dinheiro? Sim. Vamos dar uma olhadinha na manifestação da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ela se manifestou após a sessão do Supremo em uma rede social. Ela escreveu, tá aí, estamos vendo, abre aspas, o pedido de vista no julgamento do marco temporal trará mais tempo para análise. Seguimos otimistas em busca de um desfecho que rejeite essa tese. Até o momento, já contamos com 2 votos contrários
e um favorável. Continuaremos na luta pelos direitos dos povos indígenas. Daniel Rittner, há um equilíbrio de forças, eu não estou dizendo, não necessariamente dentro do Supremo, dentro do Congresso, mas as forças estão equilibradas para tentar levar a população, a sociedade civil, a opinião pública às suas posições? Há um equilíbrio aí? Caio, só um pequeno adendo. Nos últimos dias falou-se muito aqui em Brasília de um acordo informal ou de um ambiente de acordo para que houvesse mesmo um pedido de vistas no Supremo e segurasse essa decisão até pelo menos a votação do projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara e agora está sendo analisado pelo Senado. A ver se isso realmente acontece. Na questão do equilíbrio de forças, eu não sou uma boa pessoa para comentar marco temporal, não é dos assuntos que eu mais conheço, mas eu queria resgatar aqui uma história de uma terra indígena que eu já visitei. A terra indígena dos Waimiri-Atuari, que fica entre o Amazonas e Roraima. Os Waimiri-Atuari eram 3.000 pessoas, 3.000 indígenas em 1972. Naquele momento, o que houve ali? Construção da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, e a construção da usina hidrelétrica de Balbina. Naquele período, auge da ditadura militar, os Waimiri-Atuari foram reduzidos até meados da década de 80 para 350 pessoas. Um depoimento que foi registrado depois num livro de memórias por um dos indígenas daquele povo. Relatava ele sobre a construção da rodovia na época. Ouvíamos muito barulho vindo de cima e não sabíamos do que se tratava. Pouco tempo depois, começávamos a sentir muito calor no corpo. Não conseguíamos mais andar e ficávamos todos muito doentes. O calor vinha do veneno que era lançado do alto por aeronaves. Os Waimiri-Atuari foram praticamente dizimados quando a Constituição de 88 entrou em vigor. Nesse marco temporal, a terra pertence aos Waimiri-Atuari? Exatamente, esse é o grande debate. Tem teses jurídicas, né? O Fachin levantou essa tese, salvo engano, tem um nome, né? Do indigenato puro, é isso, mas né? Mas posso trazer o outro ponto de vista? Sim, claro. Acho que é totalmente pertinente o que o Daniel está colocando, mas vamos pensar do ponto de vista do fazendeiro. O fazendeiro se estabeleceu numa propriedade, não tenho aqui um exemplo concreto para dar, mas no Arena o Graciliano Rocha, editor do chefe do núcleo investigativo do UOL, até me lembro que ele citou uma propriedade, pena que agora eu não lembro o nome. Ele se estabelece numa terra, recebe de boa fé a titularidade do Estado, desenvolve aquela terra e se ele se estabeleceu lá depois, antes agora eu já me confundi na tese do marco temporal, mas se ele se estabelece depois ali do período estabelecido no marco temporal, ele tem que sair daquela terra que ele recebeu como titularidade do Estado de boa fé, sem receber nenhuma indenização. Então, assim, é isso que o ministro Alexandre está tentando corrigir, que as pessoas que de boa fé foram para o interior e desenvolveram aquela terra não sejam obrigadas a abandoná-la em favor das comunidades indígenas sem receber nada por isso. Não me parece justo, embora precisa ter muito cuidado também com o grileiro, né? Sim, aquela pessoa que simplesmente chegou lá e ocupou. Agora, tem os dois lados da questão. Sim. Bom, gente, vamos só seguir aqui num tema super correlato com isso, né? Agora uma agenda até positiva e menos polêmica até, que é a redução da taxa de desmatamento, né? O Ministério do Meio Ambiente divulgou nessa quarta-feira que o desmatamento na Amazônia legal caiu 31% no acumulado de janeiro a maio em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo registrou o INPE, já está aí na tela, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram desmatados esse ano 1.986 quilômetros quadrados. Em 2022, o número era de 2.867 quilômetros quadrados. O desmatamento divulgado hoje é o menor desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, para o período. Daniel, começa a aparecer aí uma agenda positiva para o governo na área ambiental?
Caio, acho que a gente podia até traçar um paralelo, de certa forma, com os resultados da economia e principalmente da política fiscal. A gente, às vezes, aqui fica tão de olho nos detalhes de como está a tramitação do arcabouço fiscal, das exceções, disso, daquilo, assim como, às vezes, a gente fica discutindo se o MMA, o Ministério do Meio Ambiente, foi desidratado, se o Cadastro Ambiental Rural, se a Agência Nacional de Águas, isso e aquilo. No final das contas, eu acho que quem está olhando a política ambiental ou a política fiscal do Brasil, de Singapura, olhando o investidor ali do fundo de pensão canadense, ou o consumidor europeu tão preocupado, tão antenado com essas questões, o que ele quer ver, no final das contas, é resultado. Tudo isso que aconteceu vai redundar em resultados primários melhores? Tudo isso que aconteceu vai redundar em redução do desmatamento na Amazônia Legal? Esses números são bastante auspiciosos e são, talvez, já, segundo defende o governo do Ministério do Meio Ambiente, já fruto de uma série de ações. Mais autos de infração, reequipamento do IBAMA, quando equipamentos ilegais são apreendidos, destruição desses equipamentos, que é algo muito mal visto por um segmento. O governo anterior tinha um discurso muito forte contra a destruição desses equipamentos. O governo federal, novo governo federal, já atribui os resultados a essa série de iniciativas. Agora, há dados preocupantes. Hoje, o próprio Ministério do Meio Ambiente divulgou que, quando se olham ali 20 municípios da Amazônia Legal, que são responsáveis por 55% do desmatamento de janeiro a maio, sobressaem ali alguns municípios do Amazonas, Apuí, Lábrea. Por que isso é importante? Porque o desmatamento vai muito pelas bordas. E você tem ali no sul do Amazonas um cinturão de contenção desse desmatamento. O desmatamento nos últimos anos vinha subindo. Ele, quer dizer, subia ali de Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, já em direção ao Amazonas, que é o estado mais preservado. Portanto, é uma boa notícia, sim, mas houve pontos de atenção, desmatamento no Cerrado e a continuidade da presença desses municípios no Amazonas, que é um cinturão de proteção. Daniel, você citou o Cerrado aí, vamos dar uma olhadinha, porque é muito importante, né? Porque na Amazônia teve essa redução, mas a gente vai puxar a tela aí agora, já pode puxar aí, Fernanda. Aí, ó, no Cerrado, né, ó, foram devastados 3.532 quilômetros quadrados contra 2.612 quilômetros quadrados no mesmo período de 2022. Somente em maio, essa elevação foi de 83%, um recorde aí para o mês. E de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, está havendo uma, vamos dizer assim, uma, abre aspas, corrida dos desmatadores, fecha aspas, que seria da Amazônia para o Cerrado. É exatamente isso aí que você está dizendo, né, Daniel? Tem que se olhar com muita atenção esses números do Cerrado. A gente não precisa ir longe aqui. Quando a gente sai de Brasília e olha, por exemplo, o Parque Nacional dos Veadeiros, a chamada Chapada dos Veadeiros, aqui a gente olha já, ano após ano, o avanço das plantações de grãos ali nas bordas, realmente, do Parque Nacional. E o que realmente preocupa muito em termos de Amazônia é esse avanço em direção ao Amazonas. A grande questão que eu reflito é se a agenda ambiental é ou será agenda de governo de fato. Desde a semana passada, né, com as derrotas no Congresso, deu-se a entender, né, claramente, que não seria. Mas acho que desde sexta, principalmente, essa semana, um esforço ali do governo, o lançamento do Plano Amazônia, esses dados, a ida provável, aí quase certa, do Lula à França no fim do mês para se encontrar com Macron, enfim. Você tem uma leitura? Diga. Caio, o governo tomou uma sacudida, né? Ele estava confuso nessa agenda, tudo espalhado por um monte de ministério, a gente não consegue enxergar as iniciativas, a tal da autarquia que a ministra Marina Silva queria para fazer as negociações climáticas, até agora não saiu do papel. O governo tomou uma enorme de uma sacudida no Congresso, manchou a sua imagem no exterior, a Marina ficou enfraquecida, ele está tentando se reagrupar.
Agora, por enquanto, ainda é cedo para a gente ver, né? Se tem uma corrida dos desmatadores da Amazônia no Cerrado, mostra o quanto o Estado está despreparado, porque você fiscaliza um pouquinho lá e é pouco, porque a região é gigantesca, você já desmata mais aqui, assim. Vai ser preciso fazer muito mais, melhorar muito mais o que estava completamente destruído no governo Jair Bolsonaro, que é a proteção ao meio ambiente, para você conseguir trazer resultados concretos. E eu ainda não vejo o governo bem organizado nesse sentido, não. Eu acho assim, tem um plano, né? Agora tem um plano no papel que foi colocado para consulta pública, foi apresentado na segunda-feira no Palácio do Planalto. Tem um plano ali com metas a serem cumpridas, e não é um plano só do MMA, né, do Ministério do Meio Ambiente, é um plano de 15 ministérios, enfim. E tanto, pelo que eu conversei, até inclusive no Itamaraty, o Lula nessas viagens aí já vai colocar o plano embaixo do braço, falar, esse aqui é o plano. E demora também, né, Raquel? Se a gente pegar Lula 1, para fazer feito o primeiro PPCDAN, né, que esse é o quinto PPCDAN. O PPCDAN é o Plano Amazônia, né? Ele demora para ser implementado. Caio, a Marina Silva sabe fazer. Ela tem um time, ela tem pessoas que sabem fazer, ela já demonstrou isso. Sim. Os dados dela no passado estão aí para mostrar isso. A questão é, ela vai ter apoio político e o dinheiro necessário? Exatamente.